Preview. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo Neves, eu faço parte da equipe de professores da Maritime Law Academy e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante dentro do direito marítimo, que é a armação de navios. Sempre que nos perguntam quem é o armador de um navio, há uma grande tendência em se fazer uma confusão com o proprietário. Sempre que a gente pergunta quem é o armador, a resposta de pronto é essa. O armador é o dono do navio. Mas nós vamos ver que não é bem assim. As atividades de armação e de propriedade de navio são atividades distintas, são atividades diferentes. E isso nós podemos verificar na LESTA, na Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. Nós temos um artigo muito importante dentro da LESTA, o artigo 2º, que traz para a gente uma série de definições, uma série de conceitos. E hoje nós destacamos os conceitos de armador e de proprietário. Então vamos verificar. Está lá. Armador é a pessoa física ou jurídica que em seu nome e sob sua responsabilidade apresta a embarcação com fins comerciais, pondo-a ou não a navegar por sua conta. Já o proprietário, olhem lá, proprietário, pessoa física ou jurídica, em nome de quem a embarcação é inscrita na autoridade marítima e, quando legalmente exigido, no Tribunal Marítimo. Então notem que a legislação de regência, ela já traz para a gente os conceitos, armador e proprietário. Então, afinal de contas, quem é o armador? O que é isso? Aprestar a embarcação. Como nós dizemos, aprestar a embarcação é colocar a embarcação com todos os meios necessários, os meios materiais, meios humanos, que possa permitir que a embarcação exerça a sua atividade comercial. É o que nós chamamos também de gestão náutica. Armar o navio é exercer a sua gestão náutica, prover os meios necessários. Que meios são esses? Responsabilizar-se pela emissão de toda a documentação necessária, os certificados internacionais exigidos para a embarcação, certificados da Convenção SOLAS, por exemplo, prover a tripulação, nomear o comandante, arcar com as despesas de manutenção da tripulação, seu salário, a manutenção desse pessoal a bordo da embarcação. Então, isso é armar a embarcação, aprestar, prover os meios necessários, para que a embarcação possa exercer a sua atividade comercial. Já o proprietário é apenas o dono, aquele que tem a propriedade da embarcação, o título de propriedade inscrito em seu nome. Uma outra dúvida que sempre vem à tona também. Então nós sabemos que as atividades são distintas. Armador tem uma relevância dentro do navio, proprietário, uma outra relevância. E agora, o armador precisa ser o dono do navio? Há essa obrigatoriedade de um navio ser armado pelo seu proprietário? O professor Eliane Martins nos ensina que não. Não há essa obrigatoriedade. E não existe a obrigatoriedade de o armador ser o proprietário do navio. Tá? Na prática, nem sempre isso ocorre. O armador ele é o empresário da navegação. O proprietário pode não ter o interesse em explorar comercialmente o navio, em explorar o navio exercendo a atividade de navegação. Ele pode passar esse encargo, essa atividade, para uma outra pessoa. Tá? Então, seguindo os ensinamentos do professor Eliane Otaviano Martins e demais doutrina, não há nenhuma divergência doutrinária neste tema, não há essa obrigatoriedade. Armador e proprietário, essas atividades elas podem ser exercidas por diferentes pessoas.
Pode acontecer do armador ser o proprietário, ele ser armado pelo seu proprietário, a embarcação ser armada pelo seu proprietário, mas não há essa obrigatoriedade, né? O navio ele pode ser explorado por terceiros, como eu comentei quase agora. O proprietário ele pode não ter o interesse, não ter o know-how de armar a embarcação, então ele pode transferir essa atividade e esse navio vai ser explorado por uma outra pessoa via um contrato de afretamento ou outras espécies que podem surgir também. A mais comum é o contrato de afretamento de navios, que é o tema de uma outra aula, de um outro bate-papo. Então, por conta disso, nós podemos classificar os armadores em várias categorias. Vamos ver aqui agora as principais categorias de armador. Primeira delas, o armador proprietário, ship owner. Nesse caso, nós temos a embarcação armada pelo seu próprio proprietário. O conceito doutrinário de armador proprietário nós podemos observar nesse slide. Empresário individual que detém a gestão náutica do navio, armando e explorando a embarcação de sua propriedade. Então, aqui sim, armador e proprietário, eles se confundem. Temos também uma outra espécie de armador, o armador gerente. Nessa categoria, nós também identificamos a embarcação, o navio, sendo armado pelo seu proprietário. Só que neste ponto específico, nessa categoria específica de armador gerente, nós temos a copropriedade, ou seja, o navio ele pertence a várias pessoas. Nessa ocasião, um desses coproprietários, eles precisam nomear um dentre eles para exercer a administração dessa parceria. Okay? Então aqui nós temos a figura do armador gerente. Então nesses dois pontos aqui nós vimos em que proprietário e armador eles se confundem. Nós temos uma outra categoria também de armador, que é o armador estado. E quando nós encontramos essa figura, o armador estado, ele ocorre quando? Quando o estado detém a gestão náutica do navio, armando e explorando o navio de sua propriedade ou não. E notem aqui um detalhe importante, na figura do armador estado, o estado não é o proprietário do navio. Esse navio que está sendo colocado para exercer uma atividade comercial, ele não precisa ser um bem do Estado. Pode ser um bem de qualquer uma outra pessoa, mas a armação do navio, ela sim é exercida pelo Estado. A atividade de armação. Não há obrigatoriedade da propriedade deste bem ser um bem público. Temos aqui também uma outra espécie de armador. É o armador fretador. Quando que nós temos, então, a figura do armador fretador? Isso ocorre quando o fretador, uma das partes celebrantes de um contrato de fretamento, o fretador dentro de um contrato de fretamento é aquele que cede o navio para ser disponibilizado por uma outra pessoa. Então, nessa espécie de armador fretador, o que vai acontecer? O fretador, ele é o responsável pela armação do navio. É o armador que detém a gestão náutica e essa atividade é exercida pelo fretador. Então, tá lá, o fretador detém a gestão náutica do navio, armando e explorando a embarcação, todavia em prol do afretador. Quem é afretador? Afretador é aquele que recebe a embarcação para ser utilizada. E nesse caso específico do armador fretador, ele ocorre essencialmente nos contratos de afretamento por viagem ou por tempo, num VCP ou num TCP, num voyage ou em um time charter. Porque o navio ele é cedido já armado, já equipado, um outro nome, uma outra expressão que nós usamos aqui, o navio equipado. Então, nessa modalidade, o navio ele é cedido já equipado, o armador fretador.
O fretador arma o navio e depois ele cede esse navio já armado, já equipado, para ser explorado comercialmente por uma outra pessoa. Aqui no caso, essencialmente, um contrato de afretamento por tempo ou um contrato de afretamento por viagem. Vamos ver agora a última modalidade selecionada para o nosso bate-papo, que é o armador afretador. Aqui é o contrário do que nós vimos agora. Aqui o que vai acontecer? O afretador detém a gestão náutica, é o afretador o responsável pela armação do navio. Nós vimos então que num contrato de afretamento, o fretador cede o navio para ser utilizado pelo afretador. Nós temos uma outra modalidade de afretamento, que é o afretamento a casco nu, onde o navio ele é cedido desarmado, desequipado, ele ainda não foi armado. A atividade de armação não foi exercida ainda, não foi efetuada. Então, cabe a quem executar essa atividade? Ao afretador. Então, nesse caso, em um contrato de afretamento a casco nu, o afretador recebe a embarcação para explorá-la comercialmente. Só que para explorar, ele ainda vai ter que prover todos os meios necessários para colocar a embarcação em condições de operação. Como nós vimos lá no conceito inicial, a armação, prover todos os meios necessários para colocar a embarcação em condições de operação. Bom, pessoal, esse era o tema selecionado para hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e contem sempre com a Maritime Law Academy para contribuir no engrandecimento do direito marítimo. Muito obrigado.